Boa tarde. Damos início agora à última sessão de trabalhos do primeiro seminário de estudos em literatura infanto-juvenil da UERJ, um evento que podemos dizer que está atingindo os objetivos previstos de divulgar as pesquisas dos membros do grupo, agregar pesquisadores, professores, alunos da graduação, da pós, egressos, ao redor, né, de pesquisas e trabalhos também, projetos da literatura infanto-juvenil aqui da UERJ. Então, agora é a última sessão, né, de trabalhos, e o grupo será composto por Severina de Amorim Cima, aluna e bolsista nossa de iniciação à docência, Ellen Pereira de Lima, também bolsista de PIBIC, CNPq, Vinícius, voluntário de PIBIC, Tuânia, mestranda do programa, né, do nosso programa, e eu, que, né, encerro os trabalhos. Vamos lá. Vini, cancela aí a tua... Deixa eu ver meu temporizador aqui também. Só não vai ter sininho. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Vai ter sininho sim, Seve. Ah, meu Deus. Falar. O sininho vocês agora estão é a vendo? revolta do sininho. Agora o sininho vai se voltar. Vocês estão vendo? Já está dando para ver? Sim, sim. Estamos vendo. Sim, sim. Então tá. Bom, gente, boa tarde a todos. Como a professora falou, eu vou apresentar parte do meu trabalho. Eu sou bolsista de ID e eu trago como tema Sereias do Mundo Todo, Sereias do Brasil, Ontem e Hoje, a Sedução das Águas. Me apresentar rapidinho. Sou aluna de graduação, atualmente no 7º período do curso de Letras Português e Literaturas da UERJ. Sou orientanda da professora Regina Michele. Eu comecei como voluntária de PIBIC, participei nos estudos dos irmãos Green, focando na imagem do mal, e apresentei um trabalho no Congresso do Insólito em 2018. Depois eu voltei todas as minhas atenções para o folclore, que é a vertente que eu gosto, que me agrada, e tenho interesse em resgatar. Eu acho importante para a literatura infanto-juvenil esse contato, né, com as nossas raízes. Como eu já falei anteriormente, eu sou bolsista de ID, eu participei também no primeiro Enlige UERJ, falando sobre a maldade do Saci, que foi uma comunicação aproveitando já a temática que eu tinha visto para o insólito e trazendo para o nosso folclore, mas com um olhar para as contribuições das outras literaturas mais antigas. Falei do Saci e quanto sua caracterização herdou detalhes de culturas como a clássica, a europeia, da Idade Média, árabe. É esse o meu intuito quando eu falo do nosso folclore, buscar em outras literaturas as contribuições que elas trouxeram para as nossas raízes, né? A minha pesquisa, que está bem no iniciozinho, né, tem uma vertente de estudo voltada para as personagens do nosso folclore, a Yara e Mãe d'Água. Eu queria falar do folclore todo, mas são tantos personagens, né? Aí a professora botou certo na minha cabeça que eu tenho que me ater a um só para ficar bonito. Então, eu estou falando de Yara e Mãe d'Água, essas figuras encantadoras que nós temos na nossa cultura. E aí, esse ano foi um ano de muitas atividades, né? E consegui dar um desenvolvimento melhor à minha pesquisa. Eu entrei no mundo sirênico, né? Fui conhecer as sereias, esses seres femininos mitológicos que lembram a nossa Yara, que lembram a nossa Mãe d'Água. Eu fui para o mundo clássico, ver as narrativas que tem, onde elas são caracterizadas, descobri diferenças, tem sereias, tem sirenas. Depois eu dei um pulinho na nossa idade medieval e conheci Melusina, que tem um paralelo com a nossa sereia chamada Mãe d'Água. Tive contato com um gênero maravilhoso, e eu tenho pretensões também de pesquisar um pouco da literatura africana, já que nós estamos falando da nossa cultura, do nosso folclore, eu tenho que ver tudo que contribui
correto? Então, como a gente foi colonizado pelo europeu, tivemos contribuição do povo africano e tivemos contribuição do povo indígena, eu estou me prendendo nessas 3 vertentes. E esse ano eu trabalhei no mundo clássico, fui ver a origem das sereias. E no mundo clássico eu encontrei 3 contos. O primeiro deles, O Rapto de Perséfone. Esse é uma história muito interessante. Perséfone, filha de Deméter, né, a deusa das colheitas, estava no campo colhendo narciso com 3 amigas. Mas o Hades sai lá do seu submundo, que é o deus do submundo, o irmão de Zeus, né, e vê Perséfone, leva uma flechada de Eros e fica apaixonado por Perséfone, e a pega, rapta, leva para o submundo dele. As amigas que estavam com elas se dispersam e não vê o que aconteceu. Quando Deméter chegou, ela ficou muito furiosa, uma mãe cheia de dor, onde está minha filha e tal, e acabou amaldiçoando as 3 amigas, e as transformou em sirenas. Na verdade, metade mulher, metade pássaro. Talvez venha daí a ideia do canto maravilhoso que as sereias têm. Alguns autores falam, né, que, na verdade, foram as meninas que pediram para serem transformadas em pássaros, que assim elas poderiam voar o mundo todo, e assim que encontrasse a amiga, Perséfone, poderiam cantar alto, dizer onde ela estava. Mas eu fico mais com a versão de que Deméter deve ter ficado muito doída como mãe e mandou a maldição para essas meninas. O segundo conto clássico é de Jasão e os Argonautas. Jasão, ele foi exilado junto com o pai dele, que teve o trono usurpado. Quando Jasão fez 21 anos, ele volta à terra dele para reivindicar o trono, que está com o tio. Então, Jasão, quando ele chega lá, o tio tinha sido alertado por um oráculo e inventou uma conquista para que Jasão não tivesse direito ao trono, que era procurar o Velocino de Ouro. Jasão não teve medo, ele fez uma grande nave, que ele chamou de Argos, e colocou ali os melhores homens que tinha naquele lugar. E entre esses homens estava Orfeu, né? Que tinha por função tocar sua lira para dar a cadência das remadas, mas também para encantar os homens e eles não ouvissem o canto enfeitiçante das sereias. E ele conseguiu o intento, ele conseguiu passar pelo mar das sereias sem que os homens de Jasão escutassem o feitiço das sereias e vencendo esse mar. O último conto que eu trago da literatura clássica é o da Odisseia, Ulisses, voltando para casa. Ele passou um tempo na ilha de Circe, e Circe, a feiticeira, o orientou a vencer esse mar das sereias. Ele tinha que fazer um estratagema para que os homens dele não ouvissem o canto das sereias, né? Então, ele pediu que seus homens colocassem cera nos ouvidos. Ulisses, também orientado por Circe, ele se amarra ao tronco principal do barco para ouvir o canto das sereias. Isso aí tem uma mistura um pouco com o mito, né, egípcio, né, a mitologia egípcia, que fala que os pássaros levam as almas dos homens para o outro mundo, e as sereias são vistas como um portal entre mundos. Vocês podem ver na última figura que elas estão retratadas como meio pássaro, meio mulher. Nos contos clássicos não há referência de que elas sejam sereias. Essa figura aqui do meio eu só botei para lembrar a história, tá, gente? Aqui não teria essa sereia com rabo de peixe, né? Aí, um dos outros trabalhos que eu fiz foi um trabalho de literatura comparada, se eu posso dizer assim. Eu peguei um conto da Idade Medieval e comparei com um conto de Luís da Câmara Cascudo. O conto que eu peguei foi de Melusina, que é um conto folclórico, do folclore celta, que se espalhou pela Europa. E depois, na França, um duque pediu que fosse criada uma história que desse a ele uma hereditariedade, né? Que ele fosse herdeiro de Melusina, porque ela foi uma rainha chamada Rainha Demônio, uma fada das águas, e isso daria para ele um certo poder, uma certa importância, né? Existia isso naquela época. Os 2 contos correm em paralelo. Melusina era mágica, uma fada das águas doces. Mãe d'Água, que é vista como a nossa sereia, com características europeias, características nórdicas, ela é de pele clara, tem cabelos loiros, tem olhos azuis, então corre muito paralelo.
As duas se encontram perto d'água quando são encontradas, né, sendo que a mãe d'água está no mar e Melusina perto de uma fonte. As duas possuem magia, são mágicas, né? Melusina é chamada Rainha das Fadas, Fadas das Águas. As duas encantam pela sua beleza e se casam logo, porque a beleza é tão estonteante que os homens ficaram logo apaixonados. A história tem muito paralelo, né? Tem muita coisa parecida. As duas, enquanto casadas, enquanto unidas a seus pares, trazem para eles riquezas. Mas antes de se casarem, ambas pedem a eles um compromisso. Melusina pede ao marido que não a procure no dia de sábado, e Mãe d'Água pede ao marido que ele não renuncie ao casamento dos dois. Só que as duas têm um compromisso quebrado. E com esse compromisso quebrado, elas voltam para a situação antiga delas. Melusina volta a ser esse monstro, né, essa serpente de cauda bifurcada. Em algumas culturas dizem que era ela alada também, tinha asas. E Mãe d'Água retorna para o mar como sereia, né? E outro traço parecido é que as riquezas que foram concedidas foram se acabando. Peraí, avancei demais. Como eu falei lá no início, eu pretendo falar também da literatura africana, que a gente tem essa contribuição. E para os africanos, eles não têm uma figura que seja assim sereia, eles têm uma entidade, um ser que está nas águas, que atrai as pessoas para o fundo do rio ou do mar, porque eles não fazem diferenciação de rio, mar, é uma criatura, é uma entidade da água. Eles chamam de Kianda ou Dandara, tem vários nomes, alguns personificam como Janaína, que seria uma mulher que é dona da fertilidade, até é coerente, porque as águas de rio, o leito de rio, é um leito fértil, né? E é isso. Faltam 5. Tá, obrigada. E aqui no Brasil houve um sincretismo, né? Quando os nossos negros chegaram aqui, eles não podiam viver a sua religião, então houve um sincretismo. Mas a gente pode ver que existem 3 orixás que são dedicadas, né? Que são, como é que eu posso? Dedicadas às águas. Nós temos Iemanjá, que ficou sendo a rainha do mar. Eu trouxe uma figura que eu sempre pensei em Iemanjá não como aquela entidade branca que a gente vê. Se ela veio da África, ela deve ter essa pele negra. Eu achei essa figura muito bonita. E o manto azul. Temos Oxum, que ficaria dedicada, né, aos rios e cachoeiras. E temos Nanamburuque, ou Burucu, que seria a anciã, que ficaria dedicada às águas mais calmas, como lagos e lagoas. Iemanjá, a mulher impetuosa, como o mar, né? Oxum, como a jovem mulher, que tem seus segredos, por cima pode estar numa boa, mas embaixo tem aquela corredeira toda. E Nanã, a sabedoria da idade, né? Que vem com os cabelos brancos, que vem com a vida já muito vivida, com as rugas. Essa é uma pesquisa que eu estou fazendo, trazendo todas essas figuras que lembram as sereias, esses seres das águas, essa beleza de mulher, se são antropofágicas, se voam, se cantam, tudo para comparar com a nossa sereia, né? As nossas sereias são 2, Yara e Mãe d'Água. Já vimos que as características são diferentes. Yara é uma sereia amazônica, então lembraria mais o lado indígena, e Mãe d'Água, uma sereia trabalhada pela cultura europeia que chegou. Então, eu estou vendo a lenda, eu estou vendo a semelhança com as outras sereias, como elas se configuram no imaginário nosso, né, do brasileiro, e por corpus ficcional, né, eu tenho mestres do folclore, Silvio Romero, Luiz da Câmara Cascudo, e Monteiro Lobato, né, já que eu tenho que trazer um pouco desse folclore, dessa beleza que tem nossas raízes, para a literatura infanto-juvenil. É isso aí, gente, olha, minhas referências de início, meu muito obrigada, meu e-mail. É isso. Viu? Eu nem extrapolei. Não, sério, foi ótimo, parabéns. Acho que Obrigada. o pessoal acompanha bem a tua pesquisa. Passo a palavra. Bom, obrigado, Severina, pela sua apresentação. Dando sequência, agora que eu vi que eu tenho que apresentar a tela, só um minuto.
Dando sequência, então, às comunicações do último bloco da tarde, seguiremos agora para Ellen Pereira, com a sua comunicação O Maravilhoso na Formação de Leitores, Caminhos Possíveis. Passo a palavra, então, para Ellen Pereira. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Nem sei se eu lembro mais como que compartilho. Peraí. Felipe já tá descontando do meu tempo, né? Triste, gente, esse pessoal que marca tempo. Muito Tô triste. não, tô bonzinho. Só me digam se tá dando pra ver direitinho. Está carregando agora. Agora foi. Conseguimos ver. Agora foi. Ai, meu Deus. Só que você final. passou direto para o último slide. Então, passei. Você está no celular, né? Eu tô no celular, Você consegue... Eu não sei como funciona o celular. Você consegue deslizar, de repente, o dedo? Não sei se é deslizando. Tá dando pra ver direitinho? Sim, sim. Todo mundo? Tá. Sim. Então, gente, boa tarde. Perdão, acho que deve estar um pouco pequeno, porque tem alguma forma de colocar em tela cheia que eu não lembro. Mas, enfim, meu nome é Ellen Pereira de Lima. Eu sou bolsista, né, de iniciação científica, orientada pela professora Regina Micheli. Sou graduanda de letras na UERJ. E estou muito grata, né, pela oportunidade de participar do primeiro CELIGE. Eu estava pensando hoje, né, pensando na apresentação e lembrando que 2 anos atrás a gente não tinha ideia, assim, de tudo que seria construído em conjunto, né, como a professora Regina sempre pontua, nessa trajetória, né, da LIS na UERJ. Então, poder fazer parte disso, né, dessa história, é um privilégio, né, é muito gratificante, então estou muito feliz. E hoje eu vou apresentar um pouquinho de uma pesquisa que eu demorei uma vida para conseguir definir. A professora Regina sabe o quanto ela me aturou, né, eram muitas possibilidades, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, né, cheguei, estamos começando, é a pesquisa que eu estou começando, que, né, se chama O Maravilhoso na Formação de Leitores, Caminhos Possíveis. Então, assim, um objetivo, né, de uma maneira geral, é investigar de quais maneiras a narrativa maravilhosa se configura pertinente para o trabalho de letramento literário em sala de aula. Né? Então, algumas coisas que eu acho válido pontuar aqui é que, inicialmente, eu não pensava em trabalhar com maravilhoso, né? Mas eu fui bolsista de estágio interno complementar, né? Trabalhando com a coleção Charles Perrault. Então, eu lidei muito com os pontos da tradição e todo esse universo, e isso foi chamando a minha atenção, né? No próximo slide, vou mais para frente trazer uma citação que fala um pouco disso, né? Dessa relevância do maravilhoso. E então isso foi chamando a minha atenção, a narrativa maravilhosa, como ela se constrói, e achei que era muito... que era o que eu devia fazer, atrelar isso a uma paixão que eu tenho, que é a sala de aula, né, assim... Hoje, eu não sei se ela ainda está aí, mas eu, vendo a apresentação da professora Angélica, eu fiquei babando, né, porque eu adoro isso, educação básica, a sala de aula, tudo que é construído ali dentro daquela vivência, né, então... E entendo, assim, a importância do trabalho de letramento literário lá. Então, assim, uni as duas coisas que eu gostava e, assim, surgiu, estamos seguindo, né? E aí eu trago 2 situações que seriam justificativas, né, de uma maneira geral, a partir do que eu falei aqui, para o tema que eu escolhi. Perdão. Então, a primeira é uma de Barthes, que vai falar sobre a leitura literária, né? Assim, a meu ver. E diz assim: se, por não sei que excesso de socialismo ou bárbaro, todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no movimento literário. Eu acredito piamente nisso, acredito que a prática, né, o processo de letramento literário,
ele é extremamente relevante, né, na formação não só de um aluno, mas de um cidadão, do ser humano, né, no processo de humanização, como diria Antônio Cândido. Então, né, eu parto dessa ideia até a partir da minha própria experiência enquanto leitora. E aqui eu trago uma citação da Flávia Cortes, que é do nosso grupo, né, sempre uma honra. Esse grupo tem pessoas maravilhosas, gente, vocês estão percebendo. Que, da dissertação de mestrado dela, né, na qual ela diz que a fantasia é o recurso natural que fornece e molda a matéria-prima de nossa personalidade, sendo um dos caminhos, talvez o principal, aquele em que o homem busca o autoconhecimento e aprende a enfrentar o real. É descortinando o mundo da fantasia e estimulando a imaginação que se criam os meios para que o pequeno leitor aprenda a lidar melhor com o mundo ao seu redor ou mesmo com os seus monstros interiores. Ao sermos privados dessa fonte natural, a vida fica limitada. Sem a fantasia para nos dar esperança, não temos forças para enfrentar as adversidades da vida. E a infância é justamente a época em que essas fantasias precisam ser nutridas. Claro que aqui a gente não está dizendo que elas se restringam à infância de forma alguma, né? Acredito que o encantamento, né, ele vai se dar em qualquer área, em qualquer idade. Mas essa é a nossa... o tempo, né, que a gente foca até pelo, né, meu interesse na educação básica. E, então, assim, partindo dessa situação da Flávia, eu pontuo também, a meu ver, a importância da narrativa maravilhosa, né? Melina Vaz Coelho diz que o maravilhoso é a fonte de onde nasceu a literatura lá, né? Muito tempo atrás. Então, eu acho extremamente relevante um trabalho com o maravilhoso, com a narrativa maravilhosa dentro da formação do leitor literário. Eu acho que tem grandes potenciais, né? Isso é o que eu quero desenvolver na pesquisa, né? Os caminhos possíveis, né? De quais maneiras a narrativa maravilhosa pode ser trabalhada, né? E como uma amiga de pesquisa me perguntou, quando a gente estava falando sobre a pesquisa, ela me perguntou, né? O que a sala de aula precisa que o maravilhoso tem para dar? Né? E é justamente isso que eu quero responder. Então, aqui alguns objetivos, né? E começa, claro, pela LIGE, né? Pesquisar a literatura infanto-juvenil, suas características e sua fortuna crítica. Analisar as origens do maravilhoso, alguns aspectos, né? Como personagens característicos dessas narrativas, e a sua relevância na construção de narrativas, iniciando pelas da tradição, né? Como eu disse, eu comecei a lidar com esse mundo a partir de Charles Perrault, né, dos contos dele, e também num trabalho conjunto com corpos de literatura infanto-juvenil contemporânea a ser definido. Né? Essa é a parte que me falta, mas no próximo evento ele já vai estar aqui, né, esse recorte. E também pesquisar sobre o letramento literário e qual papel a narrativa maravilhosa pode exercer na formação do leitor, como eu falei. Fundamentação teórica e metodológica, né, nesse trabalho fazer uso da metodologia de pesquisa bibliográfica, né, e análise qualitativa, e aí eu trago alguns nomes de alguns autores, né, não são todos, mas alguns dos quais eu parto, né, então em relação a Liz, né, temos Melina Vaz Coelho, Marisa Lajolo, Regina Dilberman, no maravilhoso, né, os estudos de Jacques Legoff, que vai falar sobre origem, Todorov, né, que vai conceituar, Regina Micheli, né, que tem uma grande produção nessa área. E sobre leitura literária, formação do leitor, né, inicialmente a gente tem que considerar os estudos de Hildo Posson, não sei se falei certo, Michele Petit e Flávia Cortes, né, que é quem eu citei. Aqui as referências, né, algumas referências gerais, e é basicamente isso, né, é uma pesquisa que está iniciando, mas tem uma relevância muito grande para mim e futuramente, né, a professora Regina sabe bastante sobre isso, a minha intenção é aplicá-la, né, fazer um trabalho de campo, né, assim, não sei, talvez lá no mestrado, mais pra frente, né, mas, assim, tenho um grande interesse em trabalhar todas essas ideias, esses caminhos em sala de aula, né, com alunos, etc. E esse é o meu contato. Muito obrigada, gente. Perdão se o slide ficou pequeno, é isso. Obrigada, Ellen. É muito bom ouvir vocês. E aí eu me dou conta também da trajetória percorrida. Muito obrigada.
Eu que agradeço, professora, literalmente. Obrigado, Ellen. Compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, dando sequência às nossas comunicações do período da tarde, vamos para Vinícius Souza Figueiredo, configurações das personagens vilanescas nos contos da tradição. Então, eu passo a palavra agora para Vinícius Souza. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar dizendo que é um imenso privilégio estar aqui hoje, né? Eu reitero as palavras da Ellen, né, que ela trouxe no início da apresentação dela. É um privilégio estar nesse grupo, conhecer como começamos, o que estamos fazendo hoje e as perspectivas, né, o prenúncio do que ainda está por vir, né? Então, eu me sinto privilegiado, ainda mais no ano com tantas circunstâncias desfavoráveis, estarmos aqui hoje reunidos, né, compartilhando as nossas experiências, as nossas pesquisas, eu posso dizer que eu me sinto abraçado, né, de estar aqui com vocês num tempo em que é difícil, né, abraçar as pessoas, né? Então, sou eternamente grato, obrigado pela oportunidade, e hoje eu vou, então, mostrar de uma forma geral o trabalho que eu venho desenvolvendo no âmbito da iniciação científica, que é o meu projeto atual. Então, o tema da minha exposição de hoje é figurações das personagens vilanescas nos contos da tradição. Vou começar, então, com uma breve apresentação. Então, meu nome é Vinícius Souza Figueiredo, sou graduando em Letras, Habilitação Português e Literatura pela UERJ. Atualmente estou terminando o 7º período e eu comecei na área acadêmica com os projetos em 2017 com a professora Darcília, foi uma bolsa de iniciação à docência. Em seguida, em 2018, eu fui contemplado com a bolsa de estágio interno complementar, orientado pela professora Regina Micheli, né? E desde então, foi a partir desse momento que eu tive contato, então, com a literatura infanto-juvenil, mais especificamente os contos da tradição, os contos originais, né? Os contos de fadas originais. Irmãos Grimm, Basile, Perrault, né? E eu sigo, então, em 2019 eu passei para a iniciação científica na modalidade voluntária e sigo, então, com este projeto. Então, eu comecei aqui. Eu comecei analisando, né, as ilustrações dos contos de fadas originais, né? Aqui nesse estágio interno complementar, deixa eu ver se eu tenho ponteiro aqui, né? Esse estágio interno complementar foi uma bolsa associada à parte de ilustração. E esse foi meu primeiro contato, então, com os contos originais. E foi uma época de muita, como que eu posso dizer, muitas mudanças, muito crescimento, muitas transformações, porque até então eu infelizmente estava com aquele, fazia parte do senso comum, não tinha ideia da riqueza, da profundidade da literatura infanto-juvenil, e eu fiquei completamente maravilhado com esse universo, né? Temos aqui Pequeno Polegar, Gato de Botas, Barba Azul, Chapeuzinho Vermelho. Eu analisei, então, as ilustrações de Gustave Doré, originais, né? As ilustrações originais da época da publicação dos contos de Charles Perrault. E sempre ficou claro para mim uma citação, uma ideia que sempre me marcou muito durante esse período, essa ideia, né, de que a literatura infanto-juvenil não é apenas livros para crianças. A literatura infanto-juvenil não é apenas uma literatura pedagógica, moralizante, que tem o objetivo de passar uma lição. A literatura infanto-juvenil é, sobretudo, literatura, é arte, né? É o fenômeno da criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. E quando nós passamos, e quando eu observo, né, a história, as características dos contos de fadas, cada vez eu vejo que se trata de uma das manifestações mais sólidas da literatura universal. São séculos e séculos de histórias, trata-se de contos, né, que você não tem um autor específico, mas sim você tem personagens, histórias e enredos que são frutos
de uma memória coletiva e popular. É a história do ser humano, é a história da nossa civilização, é a história, né, é a história da literatura universal, por assim dizer. São séculos de histórias e cada vez mais eu fico mais convicto disso, né? E aí, nesse sentido, entrando, então, após o período inicial de estágio interno complementar e na sequência, né, me encaminhando para a iniciação científica, então eu sigo com o meu projeto atual e eu tenho como objetivos, então, em corpo de pesquisa, né, o presente trabalho em andamento no âmbito do projeto de PIBIC, sob a orientação da professora Regina Micheli. O objetivo é analisar, à luz da teoria literária e da literatura comparada, de que forma as esferas do maravilhoso e da vilania são importantes na figuração dos personagens do Era Uma Vez. Então, esse tem sido o meu objetivo. E como corpus, né, de pesquisa, eu abarquei, então, inicialmente as obras de Charles Perrault. Eu comecei com Charles Perrault, as obras originais, e agora eu segui para, né, os contos dos irmãos Grimm. Então, eu trabalho, sobretudo, quando eu me refiro ao corpus de pesquisa, eu tenho trabalhado, então, não sei se dá para ver, né, os contos de Charles Perrault, da edição Paulinas, que é uma edição que traz os contos originais, as ilustrações, a análise das ilustrações e as notas e traduções, né, e prefácio de Eliana Boeiro Ribeiro. É uma obra bem interessante, bem completa, que tem me ajudado bastante nas pesquisas. E nos Irmãos Grimm, tenho usado esse livro que é mais recente, Jacob Wilhelm Grimm, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, da editora 34. Então, uma obra bem interessante, um apanhado de todos, são 2 tomos, e, né, contempla, então, as obras dos irmãos Grimm de um modo geral. Então, esse tem sido, né, deixa eu ver, eu comprei esse livro no de Perrault só porque vi o seu, tinha o Diana. E esse livro, por sua vez, foi recomendado pela professora Regina Micheli, né, e tem sido bem um material bem interessante, tem me ajudado bastante. Então, enfim, então meu objetivo então é analisar as esferas do maravilhoso e da vilania na figuração das personagens, tá, do Era Uma Vez. Então, só uma forma de sistematizar o que eu estou trabalhando agora, como fundamentação teórica e metodologia. Eu digo que a minha pesquisa acadêmica se respalda na leitura e estudo dos contos da tradição, utilizando esse corpus de pesquisa, e bem como nos estudos e nas análises, né, das obras acerca do maravilhoso, da narratologia tradicional, da literatura infanto-juvenil, da figuração de personagens, entre outros teóricos. Então, atualmente, eu vou destacar alguns nomes, como Todorov, Davi Roas, Legoff, narratologia tradicional, né, o Campbell, Vladimir Prokofiev, José Carlos Leal, tá? Na literatura infanto-juvenil, Nino Vaz Coelho, Regina Zilberman, Regina Micheli. Inclusive, né, a Regina Zilberman, nosso grupo de pesquisa, a cada semana estuda um dos capítulos, né? Nós fazemos um estudo em grupo, conjunto, cada semana um bolsista, um integrante fica responsável por um capítulo. Nós terminamos há 2 semanas, né, um dos capítulos em que conversamos sobre a representação da família, né, nas obras, e um breve histórico, né, das obras infantis, infanto-juvenis. A figuração de personagens, vou trazer Carlos Reis, que é ainda um referencial teórico que eu estou no início, né? Então, é daí que vem a figuração. É um autor ainda que eu comecei a ler há pouco tempo, e acredito que vai trazer muitos subsídios, então, para a minha pesquisa, né? Eu reconheço que preciso ainda consolidar melhor a minha fundamentação teórica, né? Então, até quem tiver mais sugestões também, eu vou colocar o meu e-mail no final, né? Sou aberto, então, a sugestões, adoro, né? Também dimensão psicanalítica e simbólica de suas narrativas, né? O grande Bruno Bettelheim, né, entre outros teóricos. Então, de um modo geral, eu tenho dividido essas 3 esferas na minha fundamentação teórica. O maravilhoso, né, a literatura infanto-juvenil, e o estudo em si do personagem. Né? Eu vou beber lá da fonte da morfologia do conto,
né? Como que eu vou falar de vilania? Eu vou entender o vilão pelo aspecto da jornada do herói, né? O que eu sei quem é o vilão sabendo quem é o herói, e por aí vai. E agora, então, a figuração de personagens com Carlos Reis. Aqui um breve percurso. Comecei a iniciação científica em 2019 e o foco inicial, então, era a análise do maravilhoso nas obras de Charles Perrault. Foi aí que eu comecei. Então, eu comecei com a configuração do maravilhoso em Charles Perrault, segui depois para a vilania, porque os vilões me chamam muita atenção. Isso aí já vem desde a Wake, né, com as ilustrações. Então, os aspectos da vilania em Charles Perrault, vilão nos contos da tradição. Então, daqui do maravilhoso eu vim, né, para a vilania, entender de que modo a vilania ela se manifesta nos contos, e depois eu vim, então, para uma análise mais comparada entre crime e terror, Vinícius, 5 diálogos minutos. com o maravilhoso. Obrigado, Felipe. E aí, nesse trabalho, então, eu analisei os lobos de Grimm, os lobos de Perrault, né? O lobo mal vem da onde? Vem do Grimm, vem do Perrault, né? Vem da onde? Né? E aí eu percebo que o lobo mal apresenta características distintas. Ali você tem um lobo mal que ele é mal sucedido né, em sua missão como predador, o lobo mal que é bem sucedido, né? E ao longo deste ano eu segui então para essa direção da vilania, né? Eu trabalhei com Maravilhoso e a Vilania nos contos da tradição, e aí fui seguindo para a categorização das personagens vilanescas. Aqui o foco principal foi o quê? Colocar em questão a categorização. Tudo bem. O vilão é um personagem plano, é um personagem tipo, é um personagem de contos de fadas. Mas ele não se confunde com o ogro, ele não se confunde com a bruxa, ele tem motivações próprias, ele tem características próprias que também variam de autor para autor. Então, ele, ao mesmo tempo, você tem a imagem do lobo, mas não podemos colocar lobo, ogro, bruxa sobre o mesmo guarda-chuva e ignorar suas especificidades, as suas características, as suas motivações. Cada um tem uma motivação para a sua maldade, cada um opera com o maravilhoso de uma forma distinta, e por aí vai. Esse foi o tema desse artigo. E o último foi em Presidente Prudente, em que eu fiz uma espécie aí de jornada na figuração da Malévola. Eu fui resgatar a Malévola lá no Basílio, quando ela nem se chamava Malévola e nem existe, praticamente não existia Malévola, lá em Solo, Itália, de Basílio, né? Essa figura da bruxa, que é a fada velha, veio aparecer depois em Perrault, como fada velha. Depois passou para o Grimm como a 13ª fada. Depois, na era Disney, que essa terceira fada ganhou um nome, ganhou uma roupa, ganhou uma voz, ganhou trilha sonora, ganhou movimentos, né? E agora nós temos aí essa Malévola que narra os próprios eventos a partir do seu ponto de vista. Temos a Malévola que aparece em Once Upon a Time, né? Então, o mesmo personagem que vai variando de acordo com as linguagens, os diferentes suportes, os diferentes contos, recontos e adaptações. Infelizmente, não teremos tempo para abarcarmos, né, todas as outras características. Eu falaria mais a respeito do que eu chamo de morfologia do vilão, entendendo as caracterizações, motivações, maldades, singularidades, as formas de se relacionar com o maravilhoso, né? No lobo mau, o maravilhoso se faz presente com a fala, e é o dom da fala que é praticamente, como que eu posso dizer, é determinante em todo o Chapeuzinho Vermelho, porque tudo que acontece em Chapeuzinho Vermelho é por conta de um lobo que tem o dom da fala, e é por meio da fala, né, através da fala, que ele tem a sua principal arma. Ele se revela através da fala, é por meio da fala que entendemos as suas características, é por meio da fala que nós temos toda a sequência de eventos, é por meio da fala que nós entendemos o lobo mau que é cínico e perspicaz, o lobo mau que é astuto, mas o lobo mau que é violento, o lobo mau que é agressivo, o lobo mau que é estratégico,
né, que planeja nos mínimos detalhes a sua ação em oposição, em contraste com o ogro. Vinícius, um minuto. Né? Um minuto, perfeito. Eu vou concluir. Aqui eu falaria, então, né, do ogro. As diferenças entre o lobo mau e o ogro são personagens, são vilões que são motivados pelo instinto da fome, mas eles se comportam de um modo completamente diferente. Enquanto o lobo mau é astuto, estratégico, o ogro ele é enganado. Né? O pequeno polegar rouba a bota mágica dele e ainda o faz né? Cortar o pescoço da própria filha. Né? Aqui também nós temos a esposa dele, que é uma ogra completamente humanizada, que é diferente da ogra lá de Bela Adormecida, da segunda parte, a rainha. Que aí é uma ogra, primeiro, feminina e em posição de poder. Então há muita e muita coisa aí para seguir. Barba Azul também. É outro... Né? São outras características, né? E aí eu fui percebendo o quanto que essa vilania, né, é diferente, ela é específica, né? E que cada vilão tem as suas características, as suas motivações, as suas singularidades. Então, de um modo geral, esse tem sido o percurso da minha pesquisa. Segue, então, algumas referências e deixo, por fim, então, o meu e-mail, viniciussfiga@gmail.com. Desde já agradeço a participação de todos vocês e um abraço. Isso aí eu termino por aqui, então. E aí, agora, emendando com o meu outro papel, obrigado, Vinícius, pela sua exposição, né? Só fala minha, Vinícius. Não, perdão, é verdade. Eu já estou... Crise de identidade aqui, crise de identidade. Parabéns, Vinícius, muito obrigada. Você... O Vinícius está querendo pegar o lugar da professora, Vinícius? Pode pegar. Aliás, esse lugar precisa ser ocupado por vocês. Tá? Só um adendo. Na FFP, eu era de literatura portuguesa, né? Fui do setor de literatura portuguesa. A primeira pessoa que saiu readaptada foi o Flávio. Éramos só eu e Flávio. Flávio veio para a UERJ. Eita, pronto. Sabia que ia ter interferência. Fundo musical. Então, Flávio saiu, abriu uma vaga em literatura portuguesa, eu saí depois também readaptada. A segunda pessoa a entrar no departamento de literatura portuguesa da UERJ foi Heloísa. Preciso te explicar mais alguma coisa? Lá, o meu lugar foi ocupado por ex-aluna. E eu espero que na UERJ também seja. E em todos os lugares que eu já passei pela vida, vocês são os meus herdeiros. Bom, agradeço, então, as palavras da professora Regina. E dando continuidade à nossa sequência de comunicações do terceiro bloco de hoje, vamos então para a Tuane, com o seu trabalho Configuração da Bruxa na Tradição e na Contemporaneidade. Então, eu passo a palavra agora para a Tuane. Então, Tuane, boa noite a todos. Oi? Eu vou pedir Desculpa, Tuane, que vocês compartilhem, por favor. Tônia, você quer que eu compartilhe? Sim, por favor. Vai. Nossa bruxóloga. Obrigada, Agostinho. Bom, ainda não estou lá, né? Eu estou caminhando para isso. E, né, boa noite a todos. Ainda nessa temática do vilão, né, como o Vinícius brilhantemente apresentou, eu não, assim, não como ele, né, abracei todos os vilões, né, mas eu retirei apenas uma vilã, né, que é a bruxa, para trabalhar, né. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa, né, que tanto me traz alegrias com vocês. Eu sou mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ, né, sob a orientação da professora Regina. E eu pesquiso a figura
nos contos de fadas e nas releituras contemporâneas, né? Seja na literatura como no cinema. Em específico, o meu intuito é buscar a origem do mal, juntamente a essa caracterização tão pesada, né, atribuídos a essa personagem. Professora, pode passar, por favor? Né? Então, essa pode passar. E aí eu pontuei, né, que além das minhas motivações pessoais, né, desde pequena eu amo essa personagem, eu não sei explicar o motivo, né, a razão, mas é algo muito misterioso que tem por trás dela, né? Então isso me chamou muito a atenção e eu nunca pensei que em algum momento da minha vida eu pudesse pesquisar a fundo, né, com uma fundamentação teórica, livros, né, essa personagem que desde pequena me encanta, né? Então eu coloquei aí para vocês, além das motivações pessoais, né, e da trajetória de pesquisa desenvolvida ainda na graduação, são 7 anos com a professora Regina, desde 2013. Eu espero que os anos se estendam, né? Aí a personagem da bruxa justifica-se sobremaneira nos tempos atuais, com uma revelada aos seres do maravilhoso. Personagens que representam a dignidade, assim como o lobo, que o Vinícius Aqui congelou o áudio para mim. imaginário mais ou menos podem servir como exemplificação, que eu vou mencionar um pouco após, né, da mulher na Idade Média. Tá? Pode passar, professora? Sim? Ah, tá. Objetivos da pesquisa, né? Então, eu coloquei o principal e o secundário, né? Então, principal, conceituar e caracterizar a personagem feminina da bruxa, por meio da articulação entre o bem e o mal na literatura infanto-juvenil, especialmente no âmbito do maravilhoso, né? Nessa questão, eu busco trabalhar o medo, né, o monstro, a dualidade entre o bem e o mal, que ainda parece algo um pouco sombreado para mim, e o outro, esse ser desconhecido que é passível de julgamentos pré-determinados. A bruxa não se encaixa apenas aí. Há outros personagens que também sofrem essa censura literária, né, como um ser maligno, né? Além disso, os secundários compreender e analisar a partir de que período a figura feminina detentora de poderes aparentemente sobrenaturais foi de fato vilanizada e em muitos momentos demonizada. Além disso, né, investigar um percurso do feminino, né? E aí é uma linha, né, que a gente acabou traçando, começando pela fada celta, né, teoricamente a origem, em que emergem o prestígio e o poder femininos. Então, era uma mulher independente, né? À medida que o tempo passa, isso vai se desconstruindo, né? Isso vai ruindo, na verdade. E aí, chegamos à curandeira, aquela que opera com ervas medicinais e que pode ser qualquer pessoa normal de hoje, né? A feiticeira, a figura benfazeja, e aí a gente já está ligada, né, ao lado sobrenatural, que é a protetora das plantações, que desempenha a função de curar doenças em animais e pessoas com suas poções mágicas, né? E, por fim, a gente chega à bruxa, né? Que é aquele aspecto mais repugnante, aquela figura mais sobrenatural que nós conhecemos, né? É interessante mencionar que observa-se uma mulher considerada, né, na Idade Média, né, frágil e submissa, só que, ao mesmo tempo, ela é uma ameaça aos homens, né? Algo que traz uma inquietação até para mim, né? Essa dualidade. É alguém que é frágil, precisa estar sendo protegida muito, entre aspas, mas que, ao mesmo tempo, pode fazer um pacto com o diabo porque é uma pessoa suscetível ao sexo, né? Basicamente. Pode passar, professora? E aí, as etapas, né,
da pesquisa. Eu fiz basicamente uma linha, né? Eu dividi entre lado humano e lado sobrenatural, né? A configuração de bem e mal no trajeto da pesquisa, né? Então, são as nuances do feminino. A mulher celta, que é o lado humano, né? A fada, que é o sobrenatural. A curandeira, que aí a gente retorna ao lado humano. A feiticeira, voltamos ao lado sobrenatural. Chegamos à bruxa, que nós conhecemos, né? Dos filmes e dos livros infantis. E chegamos ao Wicca, né, com o esoterismo, né, o que envolve o cuidado de ervas, de signos, de poções, mas tudo numa outra esfera, né, numa outra roupagem. É como se essa curandeira e essa mulher celta tivesse uma sobrevida com essa Wicca, né? Então eu finalizo por aí mesmo essa linha de raciocínio mesmo, essas etapas que vão sendo construídas. Pode passar, professora? E aí, chegamos à metodologia. Eu basicamente pus como meio que eu trabalho, né? Que é uma pesquisa bibliográfica, né? Com a análise qualitativa e não quantitativa, da interpretação do corpus que eu escolhi. Sempre com a base comparatista, né, entre o diálogo entre as narrativas, as próprias narrativas, né, o corpus ficcional e as diferentes áreas. Então, por exemplo, a psicanálise, a própria literatura, né, que essa tendo ao longo do tempo. Pode passar, professor? Sim, passar, professora. Tuane, você está me ouvindo? Se você puder, desliga a sua câmera para ver se a sua transmissão fica mais... Estão me ouvindo? Então, você ficou congelada, Tuane. Tenta desligar a sua câmera para ver se a sua transmissão fica melhor. Eu vou tirar a câmera. Tá, ok. Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Sim. Agora ficou melhor. Tá. Então, tá bom. Então, essa fundamentação teórica eu fiz basicamente um recorte, claro que ela é passível de acrescentar, né, autores novos. Eu acho que para todos, eu acho que isso é unânime, né? A fundamentação teórica é o nosso pior pesadelo, né? É a parte em que a gente não quer chegar, né? A gente quer falar sobre o nosso objeto de pesquisa, mas quando a gente vai ter que fundamentar, eu acho que é um problema, para mim, né? Como eu acho que é para a maioria. Então, eu fiz apenas um recorte, vou falar muito rápido, né? Então, eu separei os estudos acerca dos autores para análise dos contos da tradição. Então, eu escolhi a Nelly Novaes Coelho e a Maria Tarta, né? Porque elas trabalham bem essa questão da bibliografia dos autores que eu escolhi. Então, Charles Perrault, Irmãos Green, Afanasieff, Andersen, né? Todos esses que nós conhecemos mais. Um maravilhoso, né? Também eu volto com a Nelly, Teoria da Literatura, e aí eu utilizo o Todorov e o Roas até para fazer uma comparação. Pode passar, professora? Para abordar a feiticeira, né, esse significado, essa simbologia, eu peguei o Michelet Richards, né? Peguei um dicionário para trabalhar qual o sentido que tem essa feiticeira, assim como o Smith, também ele trabalha essa questão dessa mulher mais da Idade Média, mais a feiticeira em si, e com a mulher na Idade Média, com a Sylvia Federici, né, que ela tem um livro, que é esse que eu pontuei, Caliban e a Bruxa, que é muito bom. Ela explica bem detalhadamente a questão dessa mulher que foi sendo transformada aos poucos. E pelo viés mítico arquetípico, né, eu escolhi Jung, a Von Franz, né, e a Stés, que também trabalha essa mulher mais 10 minutos, 5 minutos, tá? mais independente, né, que
busca os seus próprios objetivos. Pode passar, professora? E da parte psicanalítica com o Bruno Bettelheim, né? E essa bruxa configurada, tanto na tradição quanto na contemporaneidade, com a Eliana Calado e Eliane Debs com a professora Regina Michele. E, por fim, essa questão do medo, né, do monstruoso, eu escolhi o professor Júlio França, né? Ele trata muito bem sobre esses aspectos, né, do grotesco, do gótico, né, que a bruxa acaba trazendo, né, ao longo do tempo. Pode passar, professora? Essas obras literárias analisadas, né, eu separei entre as obras, né, mais os contos mesmo. Então, na primeira imagem, a gente tem as fadas de Perrault, a gente tem uma coleção, né, do Charles Perrault. Esse é o segundo volume, as fadas, que tem uma fada que age duplamente, tanto para beneficiar quanto para castigar. João e Maria é a segunda foto, né, dos irmãos Grimm. Vasilisa a Bela, que aí é um conto russo, do Afanasiev, onde tem a bruxa Baba Yaga, que eu vejo mais como uma bruxa justiceira, não uma vilã propriamente dita, mas uma justiceira, né, que ela castiga e dá bênçãos ao mesmo tempo. Onde tem bruxa, tem fada, do Bartolomeu Campos Queiroz, né? É uma fada que ela é mal compreendida pela sociedade, né? E aí a gente tem uma crítica social muito forte. A Bela Adormecida, a foto abaixo, dos irmãos Grimm e Perrault. Então, faço uma comparação entre os dois contos, né? A gente também tem, como o Vinícius disse, a fada, né? Essa fada que age de forma boa e de forma maligna ao mesmo tempo, é o mesmo ser, mas que age de forma dupla. Ao lado, a pequena sereia de Andersen, né, que tem essa bruxa que eu não vejo como uma vilã, até porque ela tenta alertar a sereia de que ela irá meio que cometer um grande erro, né? Mas por paixão ela segue os seus instintos. E no fim, Usha, ora fada, ora bruxa, da Silvia Ortoff, que traz a dualidade humana de forma muito cômica, muito lúdica. Pode passar, professora? E os filmes, as adaptações, eu sei que eu já estou estourando, quer dizer, chegando próximo dos 15 minutos, mas eu vou falar bem rapidinho. A Bela Adormecida, da Disney, de 1959, ela traz uma vilã bem diferente, né, do que nós estamos acostumados. O live action, os dois, né, a Malévola, de 2014, e a Malévola, Dona do Mal, do ano passado, né? Tem uma diferença bem, bem grande entre os dois filmes. A Pequena Sereia, que aí traz a bruxa como uma vilã propriamente dita, né? A Úrsula, ela vai em busca da sereia para que ela caia em suas artimanhas. É diferente do conto. Então, é bem interessante trabalhar essa dualidade. João e Maria, Caçadores de Bruxas, que é bem interessante, é um filme de 2013. E, por fim, um dos meus preferidos, Maria e João, que é o oposto, né? O Conto das Bruxas, que a perspectiva é da Maria com as bruxas. Então, a gente tem uma triangulação feminina. O lado masculino é meio que engolido por esse diálogo feminino, né? E aí a gente tem uma questão bem interessante para trabalhar, que é o feminismo e o femismo, né? Que ocorre no filme, além das simbologias que ocorrem a todo momento. E, por fim, só vou ler essa citação do Bruno Bettelheim. Pode passar, professora? Para finalizar a minha fala. Ah, não, ainda tem outra. Pulei. E esses são os filmes que abordam a Idade Média. Claro que a gente não pode levá-los a ferro e fogo, porque são obras ficcionais. Um minuto, tá? Tá, tudo bem. Mas eu trouxe para exemplificar essa Idade Média. Então, A Noiva do Diabo, de 2016, é muito interessante. Morte Negra, de 2010. E Em Luta pelo Amor, de 1998. Esse filme traz a cortesã, aquela que seduzia os homens, né, que tinha esse poder de sedução, que era independente, tinha o conhecimento, podia ler e escrever, coisa que outras mulheres não tinham tanto acesso. E, por fim, pode passar, professora? Eu vou ler só essa citação e aí eu encerro a minha fala. A bruxa, mais do que as outras invenções da nossa imaginação, que investimos de poderes mágicos, a fada
e a feiticeira, em seus aspectos opostos, é a reencarnação da mãe inteiramente boa da infância e da mãe totalmente má da crise édipica. Mas ela não é mais vista semi-realisticamente como uma mãe que é adoravelmente dadivosa e uma madrasta oposta que é necessariamente rejeitadora, mas sim inteiramente de forma irrealista, tanto como sobre-humanamente recompensadora, como desumanamente destrutiva. Então, basicamente, é a dualidade humana, né? Aquela grande mãe, né, que é a natureza, né, que ora destrói, ora dá bênçãos, né? Ora castiga, ora acolhe, não é? Então a bruxa está muito envolta, né, nesse caldeirão, né, de dualidades. Por fim, pode passar, professora, as referências. Eu fiz apenas uma prévia, é um recorte, porque tem mais, mas não daria tempo, como já não deu, peço desculpas a vocês. Pode passar, professora. E, por fim, obrigada a todos por essa oportunidade de poder apresentar algo que tanto me encanta. Boa noite a todos. Obrigada, Tuânia. De nada. Percurso, sei que é para você doloroso, né, esses 15 para você pode, né? Mas enfim. Eu não consigo respeitar o tempo, é algo meu. Não dá. Sempre, eu acho que o tempo, eu acho que é uma magia que ocorre aí e não dá certo comigo. Eu tento não ultrapassar, mas não adianta. Mas Olha, obrigada não se esquece da cuca, hein? Ah? Não se esquece da cuca, hein? Senão ela pega, hein? A cuca, é verdade. É porque eu já tive que encurtar o meu corpus ficcional. Se eu botar a cuca, aí vão me matar. Então, eu prefiro não ser morta agora, porque ainda tem muita coisa para escrever. Mas outra oportunidade eu vou trazer a cuca. Está lá escrita. Vini, com a palavra. Opa, vamos lá. Obrigado, Tuane, pela sua comunicação. Seguiremos agora para a professora Regina Micheli com a metamorfose na literatura infanto-juvenil, encerrando assim o a nossa sequência então, de comunicações aqui do seminário. Então, com a palavra, professora Regina Micheli. Bom, muito obrigada. Deixa eu compartilhar. Ah, que bom, Vinícius. Não sabia se você tinha visto. Né? Esse é o tema, né, dessa fala. Pode passar? Vou tentar dar falar rapidinho. Aqui é o porquê desse tema. É um projeto de pesquisa em estágio pós-doutoral, intitulado Matrizes da Metamorfose na Literatura Infanto-Juvenil, sob orientação da professora doutora Marisa Martins de Gama Calil, da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui a motivação, né, por que eu cheguei à metamorfose. Primeiro, que eu já estudava o maravilhoso dentro do âmbito das pesquisas do insólito, né, das vertentes ficcionais do fantástico, do insólito, e o maravilhoso me leva à metamorfose. Depois começo a perceber, né, essa ideia da mutação como aquilo que nós temos de mais certo na vida, né, nada é estático, nada é parado, tudo muda o tempo inteiro. É um processo que vem de tempos remotos, portanto, me permite analisar e investir nas narrativas da tradição. Por outro lado, a gente vê em Bauman toda uma referência a uma modernidade líquida, né, em que nada é estável, as identidades flutuam no ar. Então, a metamorfose é um tema bastante produtivo, né, em termos de pesquisa. Pode passar? Aqui, assim, eu trago o Jack Zipes como uma forma de quase que de justificativa, né? E ele diz: se existe uma constante na estrutura e no tema do conto maravilhoso, que também foi transmitido ao conto de fadas literário, é a metamorfose. Com certeza, transformação milagrosa. Todos e tudo podem ser transformados em um conto de maravilhas. Em particular, geralmente, há uma mudança no status social dos protagonistas. Para os camponeses, que constituíam a maioria da população na Idade Média, a esperança de mudança estava embutida nesse tipo de narrativa.
E essa esperança não tinha nada a ver com um sistema de crença sistemático e institucionalizado. Daqui eu só quero chamar atenção para a metamorfose, como uma constante dos contos maravilhosos, e já apontando para essa mudança de status social dos protagonistas. Pode seguir. Aqui, partindo da proposta, né, ainda, partindo do conceito do maravilhoso e seus procedimentos narrativos, intenta-se, né, os objetivos que a gente persegue. Conceituar metamorfose em sentido geral e no âmbito do maravilhoso, analisando sua emergência em narrativas da tradição. Investigar a permanência da metamorfose em narrativas contemporâneas, tanto na perspectiva do maravilhoso, quanto na de mudanças internas e externas nas personagens, alargando o conceito. E analisar a metamorfose como processo ficcional narrativo. Aí um pequeno esquema dessa proposta. Primeiro eu estou investigando a metamorfoses, né, na narrativa, partindo dos contos da tradição, a metamorfose linkada ao maravilhoso. Então, só estou estudando a metamorfose dentro do âmbito do maravilhoso, conceito restrito, que eu vou falar daqui a pouquinho, e nas narrativas contemporâneas, não. E aí a ideia é alargar esse conceito e falar de metamorfoses, né? Mas é alguma coisa que eu ainda estou começando a chegar aí. Por outro lado, eu já percebo também as metamorfoses da narrativa, no eixo da intertextualidade, do revisionismo, de processos de design, né, que trabalham as obras e os livros, né, trazendo uma identidade própria. Pode passar? Conceito de metamorfose, claro, fui ao dicionário, por quê? Para ver o que o dicionário me dá, né, como ponto de partida. Então, mudança de forma, natureza, estrutura, podendo caracterizar a mutação que ocorre durante o ciclo de vida de certos animais, portanto, ligada à biologia, ou também a mudança de aparência física, de caráter ou de circunstância. Pode ainda assinalar uma transformação completa de uma pessoa ou de uma coisa. Então, reparem que é um conceito de metamorfose, é uma definição, desculpa, dicionarizada, que me dá uma margem também de olhar, não pode ser isso, mas também pode ser aquilo, pode ser física, mas também pode ser outro tipo de transformação. Pode passar, Vini? Então, aqui eu trago o conceito, né, de metamorfose que eu venho empregando, tá? E delimitei dentro do corpus que eu trabalho, nos contos da tradição. Então, empregamos o termo metamorfose com um significado restrito de mudança inexplicável da forma ou da natureza, da própria, às vezes, espécie do ser, por artes de magia ou decorrente de evento sobrenatural, assinalando inequivocamente a presença do maravilhoso nas circunstâncias em que ela ocorre. Então, esse conceito, como eu estou partindo do maravilhoso, precisa ser uma transformação mágica, né? Uma transformação que assinale um elemento sobrenatural. Uma mudança de caráter não vai assinalar isso. Então, a metamorfose está ligada a essa mudança na forma, ou a mudança de espécie, uma personagem humana que vira um animal, ou vice-versa, ou vira uma estátua, ou se transforma numa árvore, né? Num lago. A gente tem contos de Grimm em que as personagens se metamorfoseiam por vontade própria em lago, em árvores, em capela, né? Então, as narrativas quase sempre operam uma transformação do herói por vias do maravilhoso. Pode passar? Aqui uma fundamentação teórica, um corpus ligado, né, na primeira coluna ao maravilhoso, Todorov, Furtado, Roas, a Marisa Gama Khalil, que é a minha supervisora, a Held, Chiamp, Tolkien, Pierre Mabille. Depois um corpus mais específico com a Nelly Novas Coelho, de literatura infanto-juvenil, não pesquiso só ela, né, a própria Marina Warner, o Jack Zipes, um pouco de história com o Danton e o Legoff, que tem um trabalho sobre o maravilhoso, psicanálise, o Bruno Bettelheim, uma referência. Depois deles, a gente tem aqui no Brasil a Diana Corso e Mário Corso, e na psicologia analítica, Marie-Louise von Franz e a Clarice Píncola Estés, declaradamente discípulas de Jung. Os arquétipos, Marie-Louise von Franz tem um livro, Motivos de Redenção nos Contos de Fada, que eu trabalhei bastante.
Aqui apenas uma frequência, como, né, eu parto da tradição, Adolfo Coelho, Teófilo Braga, Consigliere Pedroso, Coletas Portuguesas, Câmara Cascudo Brasileiras. Então, a primeira coluna é o corpus, né, os contos, no sentido universal, quantos contos. A segunda coluna, quantos, né, por exemplo, do Adolfo Coelho, de 62, 40 são maravilhosos. Né, e aí, o que eu estou entendendo por maravilhoso? Onde tem um dado em que eu identifico o sobrenatural. Algo mágico, um objeto mágico, um evento sobrenatural, uma personagem do maravilhoso, aí eu sigo o inventário do Legoff. E dos 40, 16 com metamorfose. Né? Isso para comprovar a relevância da metamorfose nos contos maravilhosos e, por sua vez, também esses contos, né, a significância deles no universo desses autores. Pode passar? Processos metamórficos, né, de um modo geral, é muito simples, isso eu já avancei. Nós temos a metamorfose benéfica e a maléfica, e aí reparem que a benéfica também tem determinadas nuances, tem a desejada, então há uma metamorfose que é executada por vontade própria, né, demonstrando essa autonomia do sujeito, pode ser benéfica decorrente da ação alheia, ou por merecimento, então aquela personagem merece ser redimida, ou por compaixão, amor, e a gente viu a fala da Karen, né, Karen Schuller, sobre a metamorfose ligada ao noivo animal, estaria aí nessa transformação benéfica, e aí a redenção, né, ele foi metamorfoseado em fera, e depois ele readquire a forma humana num processo de redenção, maldição e redenção, mas são dois processos de mudança de forma, em que o paciente ali, a personagem é passiva, como o livramento de uma maldição, processo de redenção, ou retorno à condição vivente, né? A gente observa isso, um corpo que foi todo esquartejado e depois consegue retornar à vida. E a metamorfose maléfica, quase todos pensam na metamorfose como uma maldição, né? O príncipe sapo, castigo, inveja, maldade. Tem vários contos que é por invocação parental. Queria um filho nem que fosse com a cara de não sei de quê. Queria um filho nem que fosse um lagarto, uma cobra. E aí vem o tal filho ou filha amaldiçoada. Pode ir, Felipe? Ou Vini? Aqui já alguns trabalhos publicados em que a gente, né, em que eu venho, e em alguns eu, em alguns nós, e eu só peguei de 2019 para cá, porque em 2018 eu já tenho alguns trabalhos também, inclusive com o Príncipe Sapo, com a Ayla, com Carolina, do Gaiman, com o Natan. Então, metamorfoseada, entretecida a amizade nos contos da tradição. Por que amizade? Porque eu percebi que há vários ciclos nesses contos da tradição, ciclos relacionados a figuras femininas heróicas, ciclo ligados à amizade, ligado à gata borralheira. Então, a ideia de investigar essa metamorfose ligada à amizade. Pode passar, Vini? E aí, nesse trabalho, vocês reparem como é que esse conto ele percorre Basile, os irmãos Grimm, Teófilo Braga, em Portugal, Adolfo Coelho, em Portugal, Consigliere Pedroso, em Portugal, Figueiredo Pimentel, aqui no Brasil, Câmara Cascudo, no Brasil. Tá? É o mesmo tipo de conto, com algumas variantes, claro, né? Mas é um corpus ficcional, e eu analisei esses contos partindo da matriz em Basile e nos Grimm. E já aponta para a intertextualidade, para uma metamorfose também da narrativa, né? Pode passar, Vini. Não sei se é Vini, Felipe, sei lá, agora eu já me perdi. Bom, pelos mares do maravilhoso, é preciso, metamorfose por mãos femininas nos contos da tradição, foi o trabalho apresentado no ano passado, está publicado nesse livro, e eu quis olhar primeiro o feminino capaz de operar transformações, tá? Fixar o olhar no processo metamórfico realizado por personagens femininas capazes de agenciar uma transformação benéfica na qualidade de sujeitos. E aí eu não queria a transformação maléfica, a bruxa, a madrasta, eu quis observar transformações benéficas dessa personagem feminina. Pode passar? Metamorfose nos contos de Câmara Cascudo. Pode passar, Vini.
Aqui apenas um levantamento, tá? Para vocês terem uma ideia da relevância, né, do tema. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contos dentro, né, representando o noivo animal, 5 da noiva animal, pode passar. A amizade, que eu trabalhei no outro trabalho, metamorfose por merecimento, punição ou decorrente da história, e metamorfose em ser vivente, que aí nós trabalhamos, foi um trabalho conjunto com Ellen. Aqui, trabalhos apresentados, ainda não saíram as publicações, né? Ser e Parecer Princesa, usando ervilha, junto com a Beatriz, ela já falou desse trabalho. Aqui eu destaco lá embaixo o protagonismo feminino, a intertextualidade, né, porque me interessa essa metamorfose da narrativa, lá do Anderson, como é que ela é retomada pela Ortoff e o revisionismo. Pode ir? Sim, ainda não tinha falado. Metamorfose dos Contos de Fadas, também uma questão de vida e morte, que foi agora, né? Esse foi um dos últimos trabalhos que a gente apresentou. Esse foi em coautoria com a Ellen, nós duas, e analisar essa condição do personagem, a condição vivente. Então, era preciso ficar claro que ele estava morto, e alguns, o corpo esquartejado, decapitado, né? E a grande pergunta, gente, essa metamorfose da morte à vida, né? O retorno à vida. Ficamos também questionando, né, a significação dessa metamorfose. Grande sonho, talvez, humano, né? Pode passar? Esse foi, nesse mesmo evento, eu fui convidada para uma mesa redonda, e aí trabalhei já com as metamorfoses intertextuais. Trabalhei com o lobo em cena. Aqui saiu errado. Mas trabalhei com a intertextualidade, a metaficção. Pode passar, Vini. Aqui eu não analisei isso tudo, mas parti do conto da tradição, né, do lobo, Homem-Lobo, Lé de Marie de France, Procura-se o Lobo, da Ana Maria Machado, essa é a verdadeira história dos Três Porquinhos, e toda uma recuperação dessa figura do lobo por meio da paródia. Este é o lobo, e a parte da ilustração é bastante pregnante, e os chapeuzinhos coloridos, porque ali nós temos vários desfechos e várias categorias também de livros, né? Categorias não, caracterizações de lobos, desde o lobo que devora, que é devorado, que é enganado, que engana e que termina sendo acolhido na família. Nós temos de tudo, mas também gosto, Mamãe Trouxe o Lobo para Casa, o do Gaiman, né? E da Roscoe. Vamos lá, Felipe. Pode? Metamorfose na literatura infantil brasileira contemporânea, foi o trabalho que eu apresentei na Bralic, e aí me centrei na Marina Colasantes. Não vi apenas Longe Como o Meu Querer, parti de 3 livros dela, mas só destaquei esse daí. Então, ainda se encontra em Marina Colasantes essa metamorfose, vamos chamar de embebida no maravilhoso, em que eu chamo de recuperação de ambiência do maravilhoso, com eventos sobrenaturais e metamorfoses. E aí, a metamorfose contemporânea, eu me centrei na Ofélia, a Ovelha, né? Que é uma narrativa muito interessante, que mostra esse jogo do ser e do parecer, que eu não quero ser ovelha feia, preciso de uma outra identidade, essas configurações de identidades e um caminho de busca, né, do próprio ser. Pode passar? Bom, considerações finais, possíveis significados da metamorfose, né? Evolução ou degradação do ser. Para um ser humano, ser transformado em animal significa estar fora de sua própria esfera instintiva, alienado dela, e devemos, portanto, atentar para o animal específico em questão. Por mais que o animal, às vezes, seja muito mais benéfico, benévolo do que o próprio homem, sair da sua natureza, da sua esfera, né, pode ser visto como um processo de degradação. E a recuperação, por exemplo, da fera, um processo de evolução. E o Chevalier Guerbrand chama atenção para esse aspecto, né? Essas metamorfoses podem ter um aspecto negativo ou positivo, tanto que a metamorfose por vontade própria, dependendo de se elas representem uma recompensa ou um castigo, e de acordo com as finalidades às quais obedeçam. Não é para se punir que Zeus se transforma em cisne diante de Leda. Pode ir?
Metamorfose no âmbito do maravilhoso ou das transformações inerentes ao viver em narrativas contemporâneas. Então, já estou começando, né, a olhar para o processo não só nas narrativas da tradição. Primeiro, me chama a atenção a antiguidade do tema, portanto, vejo nisso uma expressão de um desejo ancestral humano, uma ânsia de ultrapassar limitações, de querer ser um pássaro para voar, de querer ser um cisne para conquistar uma figura feminina, né? Então, esse dom da magia, do sobrenatural. Móvel, né? O porquê da metamorfose. Então, de um modo geral, nas narrativas, a gente tanto vê o desejo de vingança e maldição, no sentido de transmutar o outro em animal, vegetal, mineral, objeto, às vezes punição também, né? É uma punição pela maldade, as irmãs da Bela são transformadas em estátuas, ou o poder de redenção do outro, geralmente por amor ou pela bondade que a personagem expressa. De um modo geral, a metamorfose reconfigura identidades, que se remodelam em meio ao fervilhar das mudanças, algumas desejadas, outras inevitáveis. Então, essa já já estou me aproximando de uma conclusão desse meu estudo, né? Cheguei a essa ideia de que, de qualquer forma, na tradição, na contemporaneidade, há uma reconfiguração de identidade. Metamorfosear-se, reinventar-se, né? O que eu acho que se aproxima bastante de uma contemporaneidade, as metamorfoses intertextuais, né? Nessa passagem do texto, releituras, recontos, revisionismo, que é um conceito da Maria Cristina Martins, que olha para a tradição, e contos que revêem essa tradição, trazendo um protagonismo para as personagens femininas. Pode passar, Vini? Metamorfose, né? Mais ou menos chegando perto de uma conclusão. É uma questão de identidade da personagem, mas também é uma questão de identidade da narrativa. As narrativas também se metamorfoseiam, né? Por meio da metaficção, por meio da intertextualidade, do revisionismo. E, pode ir? As referências, né? Assim, de modo muito geral, pode passar, gente, pode passar, né? Só. E aí o meu contato, né? Para quem não tem o contato, e se quiser entrar, né, mandar alguma mensagem. Gente, muito obrigada. Agora a gente abre muito rapidamente para alguma pergunta, algum comentário, porque nós já passamos do horário. Mas eu tentei falar bem rápido. Só escutei o sinal uma vezinha. Não sei se foram benevolentes comigo, ficaram com pena. Deixa a professora falar. Não, professora, eu falei dos 10 minutos, mas a gente deixa, né? Porque é sempre bom ouvir a senhora. Então. Tentei falar bem rápido. É uma pesquisa já, assim, de algum tempo, né? Ainda não terminou, mas esse ano termina. Eu pedi prorrogação por causa dessa pandemia toda. Gente, algum comentário? Tem pergunta para o Vini. Fala, Vini. Agora consegue falar, ler, né? Vini? Pode abrir o Ai, microfone. meu Deus. Pergunta para mim? Sim, Onde? passou já. É da Luciana Baroni. Conseguiu achar? Lê para ele, Sérgio, se você já achou. Posso ler, então? Pode, claro. A BBC Não, News. achei. Luciana Baroni. A BBC News, em 23 de abril de 2019, divulgou uma matéria com o seguinte tema: está na hora de reescrevermos os contos de fadas? Alguns especialistas dizem que sim, pois algumas histórias são racistas e sanguinárias. Vinícius poderia comentar sobre este assunto? Olha, é o que eu digo, os contos de fadas eles são atemporais, eles são universais, mas eles vivem em sua história, sendo passados, recontados, né, adaptados para diferentes plataformas. De repente, aquela princesa que era salva, ela já não salva mais, né? Não é salva, mas sim ela que salva agora o príncipe, né? Aquele ogro terrível, né? Quando vamos para o Shrek, por exemplo, ele mistura com vários contos, né? Então acho que
os contos de fadas eles sempre são contados e recontados, mesmo que, no meu ponto de vista, alguns contos e recontos possam representar alguma espécie de não avanço, né, mas poderia dizer assim avanço ou retrocesso. Por exemplo, quando você observa, não sei se vocês chegaram a ver a nova coleção do MEC, por exemplo, a coleção Conta Pra Mim, é uma espécie de reconto. Cabe a nós nos debruçarmos na fundamentação teórica, né, e na teoria, e cabe a nós termos a reflexão crítica a respeito disso, né? Os contos que se transformam em filmes, né? Os contos que vão se transformando. Então, acho que a transformação, o reconto, ela faz parte. Eu acho que cabe a nós, né, a teoria da literatura, a crítica, avaliarmos e termos esse papel não só crítico, mas de interpretação. O que esses recontos querem dizer? Né? Os contos originais tinham esse aspecto, né, da violência, né, eram sanguinários. Depois tivemos a era Disney, que mudou completamente esse padrão. Agora me parece que estamos vivendo um novo padrão, né, com essa relatividade, de repente, na maldade, essa justificativa, né, da maldade, a Malévola não é tão má assim, né, e tudo mais. Então, acho que faz parte, né, e cabe a nós, assim, entendermos, né, o que motiva essas mudanças. Então, acho que os contos de fadas, eles são atemporais, universais, mas eles também são dinâmicos e dialogam, né, com a sociedade, com o movimento né, o momento que vivemos. São mais do que registros históricos, documentos históricos, são, como eu disse antes, a manifestação da literatura, atemporal, universal, mas ao mesmo tempo dinâmica e dialogando então com a nossa sociedade. Alguns especialistas dizem que sim, pois algumas histórias são racistas e sanguinárias. Pois é aquela questão. Elas realmente variam, né, e cabe a nós a interpretação, e sem cometer também a questão do anacronismo, entender que antigamente, há 100, 200, 300 anos, era uma outra realidade. As histórias eram daquela forma porque você não tinha um conceito consolidado de infância, a criança era um mini adulto, e esse conceito foi mudando, né? E hoje já é diferente, com certeza vai mudar de novo, né? Então, eu coloco essa questão também, abro para o pessoal também, né? De modo geral, o que vocês acham também, mas é bem interessante. Obrigado, Luciano. Eu exatamente queria falar o que a Rosa já colocou aqui. Cabe ao mediador, de alguma forma, estimular o pensamento crítico da criança. Até porque, se nós vivêssemos numa sociedade pacífica, né, completamente espiritualizada, iluminada, com todas as diferenças, as diversidades, os preconceitos, tudo resolvido, nós íamos olhar para uma narrativa dessas e dizer, meu Deus, que povo mais primitivo, como é que podia haver uma sociedade dessas? Só que nós vivemos ainda todas as mesmas questões de violência que a gente vê nos contos de fada. Gente, nós vivemos crianças violentadas, assassinadas por pai, por mãe. Parece que, né, aflorou o vulcão tá aí todo dia quase. Ou então antes não eram noticiadas, agora são. Então, tá aí, o mundo mostra, a criança tá, não adianta dar uma pílula dourada se a realidade, né, mostra o outro lado da questão. Bom, mas aí a gente vai trazer aquelas... Eu não sei o que o professor vai levar, mas eu sei o que ele pode fazer com o livro. Ele pode mediar, ele pode desenvolver um pensamento crítico. Estou lembrando aqui da capa da Capitu, de uma apresentação, não lembro mais quem foi, né? E aí? Vão queimar Dom Casmurro? Porque é uma visão do ponto de vista de um narrador masculino, em que a capa nós já temos a ideia de que o filho é do Escobar, não é do pai, destruindo praticamente toda, né, o grande enigma de Dom Casmurro. Percebe? E, enfim, eu acho que o professor é tudo no sentido de desenvolver o pensamento crítico. A obra é racista, então vamos discutir com a criança.
Vamos fazê-la se sentir no lugar daquela protagonista que sofre o racismo, que sofre o bullying. Vamos tornar nossos alunos críticos. Fala, Alexandre. Você está sem som. Agora, eu sei que isso é difícil por causa do mercado, por causa da publicação, eu sei. Está sem som. Alexandre, você está com o microfone habilitado, mas está mudo. Acho que é o problema no seu dispositivo. Não ouvimos Tem você. uma pergunta para a professora aqui. Você viu, Vinícius? Da Catarina, Não vi. Eu não vi, gente. Eu também não. Pode-se dizer que preciso da ajuda de vocês. Posso ler, então? Fala, Cláudia. Pode, Cláudia. Pode-se dizer que personagens como Tarzan, por exemplo, sofrem um processo de metamorfose à medida em que assume características animais de acordo com sua experiência de vida entre animais e depois assume uma personalidade mais humana? Ou a metamorfose ocorre mais quando mudam também as características físicas? Da Catarina de Oliveira, essa pergunta. Catarina, nos contos da tradição, eu estou trabalhando no sentido restrito ligado ao maravilhoso, né? Então, eu preciso de evidências que me mostrem a presença de uma magia, né? de um evento sobrenatural. Eu não sei em que medida você pode olhar como a ideia de aculturação ou de metamorfose em sentido lato, porque nós estamos, né, não sei se essa ideia de metamorfose ambulante, nós estamos sempre nos metamorfoseando o tempo inteiro, mudando. Não sei, aí eu acho que, por exemplo, se eu fosse trabalhar com Tarzan, eu ia pensar qual o conceito de metamorfose que eu vou empregar, porque, na verdade, a gente não encontra grandes estudos sobre metamorfose. Tem um livro do Gustavo Bernardo, eu estou trabalhando com outro de figuração, mas, assim, se afasta um pouco do viés literário. Também comprei o livro há pouco tempo, então não há muitas obras sobre metamorfose, assim, metamorfose de Kafka, mas o estudo sobre uma metamorfose, o que é metamorfose? Categorização da metamorfose, percebe? Se você vai trabalhar metamorfose como uma categoria que implica mudanças e transformações de comportamento, você alarga o conceito e aí você vai empregar nesse sentido, tá? Por exemplo, quando eu trago a Ofélia da Marina Colasanti, ela se apropria de uma pele de raposa e ela passa a ser confundida com uma raposa, até mesmo pelo cheiro. Então, ali ela não deixou de ser ovelha, portanto, ela continua ovelha, mas ela adquiriu uma aparência de raposa. Então, para mim, a metamorfose nesse conto está muito clara. Na do Tarzan, confesso que eu talvez não trabalhasse com o conceito de metamorfose. Mas, né? Eu acho, voltou aqui, eu consegui botar o microfone. Fala, Alexandre. Eu ia falar um negócio da mediação, vocês falaram que tem um mediador, na verdade a mediação ela é feita em camadas, né? Você tem o primeiro mediador, que é o próprio autor, que quando ele vai escrever um reconto, ele já pode ali fazer alterações. Você tem o editor, que é outro mediador, que ele ali é uma barreira, às vezes passa o texto, às vezes não entra. Você tem os pais que compram o livro, a escola que compra o livro, você tem o professor que vai ler a história. Então, você tem tantos mediadores na frente. Eu acredito que, por exemplo, dando como exemplo a questão do Lobato, né? Eu acredito que você possa manter o texto original e você ter notas explicativas embaixo, porque quem for ler aquilo, né, o mediador ele vai saber, se ele não souber, se ele tiver nascido ontem na Lua, ele vai ler aquilo ali e vai entender o que está acontecendo. Então, quer dizer, sim, tem várias camadas de mediação. Eu não acho que seja necessário colocar um texto. Na verdade, Alexandre, eu estava me referindo assim, à pergunta quando aquele texto, a sua voz sumiu de novo. Eu? Por isso que eu até achei que você tinha acabado. Por isso que eu não te interrompi, porque você... Não, eu acabei. Tá, eu estava me referindo assim, quando o livro chega às mãos da criança, né? Então, ali é que você tem a figura de um mediador que vai propiciar o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre histórias racistas, né? Mas também sou a favor, eu acho que cada obra
ela também espelha o seu momento de produção, e aí precisa se considerar isso, né? Eu acho que tem que levar em consideração esse mediador estrito sensu, entendeu, Alex? Porque esse que você está se referindo é aquele lato sensu, né? Mas eu acho que a referência é esse estrito sensu, esse que pega e vai ler com a criança em casa, ou que vai ler na escola, enfim. Até porque, veja que um tema que a gente está abordando no nosso GT Dampol, que é essa literatura na fogueira, o caso da Pepa, né? E que foi execrado, ela tirou de circulação o livro, né? Então é só entrar lá e jogar, da Silvana Randon, como é que isso aconteceu, por conta de uma pessoa infeliz, que não entende, sei lá, nada. Eu respeito todas as leituras, ok, mas é uma blogueira, com todo respeito às blogueiras, tem muitas aspas aqui, parênteses, ela acabou com o livro. O livro foi premiadíssimo, o livro faz uma leitura linda sobre a questão, lembra, né, da questão dos cabelos da menina, e aí isso gerou uma polêmica, o livro foi retirado da seleção dos livros da Biblioteca de São Paulo, foi proibido, por conta de uma mediação de alguém que se arvorou dona da única leitura e foi execrado o livro. Você deve saber disso aí. Como a própria Silvana pediu para tirar de circulação. Ela não aguentou aquela pressão. E você vê, por causa de quê? Por causa de uma blogueira? Vamos combinar, né, gente? Com todo respeito às blogueiras. É uma leitura, não existe a leitura. Aquele livro beneficiou milhares de crianças. Eu escrevi um artigo que está lá pendurado no prelo, para essa coleção, para essa organização lá do livro da Ampol, que é Literatura na Fogueira, vai ter um outro nome, mas é isso. Os livros proibidos, né? Que, de repente, lembra aquele outro também lá, que os meninos do Santo Inácio, Santo Agostinho... do Pompeu, né? Como que é? Aquele garoto sem pai. Político, exatamente. Um livro que fecha durante 30 anos, agora não presta mais. Vamos jogar fora o livro. Então, é um mediador. Eu acho que isso torna a responsabilidade de quem lida com literatura muito maior ainda. E tem vários mais. Eu, na época que eu presidi a Elige, eu me lembro que eu fiz um álbum só com livros proibidos, né? Ou que, de algum momento, tinham sido censurados lá no Facebook da Elige. Tinha aquele da Kyu-san, que é sobre aquelas princesas africanas, ele também tinha sido proibido. Tinha um do Léo Cunha, porque ele fala um palavrão no final, que não é nem um palavrão, mas assim, né, ele fala uma palavra que as pessoas acham esquisita. Não posso falar aqui, né? Acho que ele fala bunda no final. É uma coisa assim. Então, quer dizer, é bunda que ele fala? Agora não me lembro. Mas ele fala um palavrão e o livro foi censurado por causa disso. Só que o livro foi montado para que tivesse aquele final, né? Recentemente, teve aquele das capivaras, daquela menina que escreveu o livro, que eu sei que esse livro foi censurado no sul do país, foi justamente a cidade que me chamou para ser patrono lá da feira deles. Eles censuraram o livro dessa menina no meio. Passo Fundo. Não foi Passo Fundo, não. Não foi Passo Fundo, foi outra, gente. Olha, eu já coloquei o nome aí, estão pedindo para disponibilizar o nome do livro censurado. O menino que estava para dentro também, da Ana Maria Machado. Isso, o menino que estava para dentro. Teve aquele da Heredegal. Sem pátria, os meninos sem pátria. Mas foram vários. A gente fez uma lista de... Parece que a Silvia Ortoff também já foi censurada. A Silvia Ortoff parece que também já foi censurada. Parece que algumas histórias dela tinham palavrões, eles censuraram, criaram um caso. E agora, de novo... A gente está falando da década de 70, é outra coisa, mas existia, era horrível e tal. Mas o que me impressiona é que seja feito isso agora. Agora. Isso que eu acho que é impressionante. A gente, de repente,
a gente retrocedeu. Gente, isso é um absurdo, cara, o que acontece. A própria caça às bruxas, né, que agora virou-se contra o Lobato, né, como se fosse um crime. Na verdade, tudo bem, pode ser meio fora de contexto para hoje, mas naquela época não era, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar a literatura de acordo com a sua época. Eu gosto de dizer que esses mimimis atuais, eles não ajudam a formar pensamento, né? Pessoas que sejam críticas, eles ajudam as pessoas a ficarem com medo de se expressarem. Essa é a minha opinião sobre isso. Mas quanto menos o Monteiro Lobato não tem discurso de ódio, não tem discurso de ódio na obra infantil dele. Mas olha só, quando, certa vez, a Denise Moreira foi minha colega do CAP, ela trabalhava no Pedro II do Centro, começou a ler Harry Potter. No dia seguinte que ela adotou, tinha uma fila de umas 30 mães. O que é isso? O que aconteceu? Porque meu filho não vai isso, que isso é coisa do diabo. Tem bruxo, isso é coisa do diabo, isso não pode. Então, veja, gente, é difícil, né? Porque é uma total falta de leitura. Isso é base, isso é formação. E aí o papel do mediador fica muito mais difícil, né? Porque você tem que ficar provando às pessoas todo dia aquilo que é o óbvio para a gente, né? Mas por falta de leitura tem essa coisa da condenação. O pessoal só lê fragmento de Facebook, né? Exatamente. Ou de WhatsApp, né? Agora, os grandes fakes estão vindo também por WhatsApp. Bom, mas sobrevivemos e sobreviveremos, né? À caça, às fogueiras, à Inquisição, e acho que é por isso que nós precisamos fazer eventos como esses. Esses que eu me refiro não é nem só este daqui, mas os que a gente viu hoje sendo anunciados, né, pelo CAP, pelo FFP, projetos ligados à literatura infanto-juvenil, tanto também do CAP, com as belíssimas apresentações de ontem e de hoje, de vários professores. A mesma coisa eu posso dizer com relação ao FFP e a próprio Instituto de Letras, né? Então, acho que é persistir, gente. Persistir, resistir, permanecer, sabe? Acho que, se, por exemplo, eu vim acompanhando também o número de pessoas presentes, creio que foi um número muito significativo. O tempo inteiro há um público que acompanhou o evento, e era um evento teoricamente bem restrito, né? Não imaginava que tivesse essa repercussão toda. Então, assim, acho que o saldo é muito positivo, sabe? Não sei o que vocês acham, né? Falo pelo que eu percebi. Achei que foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. O evento foi ótimo, e não só pelas apresentações, mas pelas discussões que elas levantaram. Eu acho que isso são discussões que não podem parar nunca, né? Sim. Justamente, os debates foram maravilhosos. As pessoas estavam afinadas mesmo, junto com as apresentações todas e a temática que foi abordada. Muito bom. Eu gostei do grupo aí trabalhando, Sérgio, Vini, a Cláudia, a Ellen, o pessoal estava, né, todo mundo na tomadinha. Estamos afinados. Gente, vamos tirar uma foto? Ai, professora, eu tô toda zoada. Eu não tenho foto, professora. Sim. Eu quero, Regina, eu quero ficar te lembrando. Vou botar a câmera. Só para fechar, para mim foi importantíssimo esse evento, porque eu encontrei muitos trabalhos que se afinam com a minha pesquisa, e eu que estou iniciando nesse processo, isso pode enriquecer muito a minha busca, a minha pesquisa. Então, eu estou imensamente grata por essa oportunidade que você me deu. Eu acredito que assim como está sendo para mim, está sendo para muita gente, porque essas trocas fortalecem
a literatura, a Lige, e assim, não é que ficou só restrita ao UERJ, né? Tem gente da UF, tem gente de tantos lugares e da pedagogia também, que eu venho da pedagogia, né? E eu acho que a pedagogia e a literatura têm que conversar, é fundamental esse diálogo. Então, aqui eu estou sentindo um encorajamento para fazer links, sabe? Muito bacana. Muito obrigada. Regina, só queria fazer uma sugestão, coloquei aí no chat. Fala, Rosa, por exemplo, fala. eu hoje tive que me dividir, não pude assistir tudo, porque eu tive que participar da Ampol, e aí, enfim, eu acho que da próxima vez, é claro que isso foi um tour de force, mas da próxima vez a gente tentar fazer, mas que não seja concomitante com um evento desses grandes, né, para a gente poder participar melhor, tá bom? Mas quero ficar aqui parabenizando mais uma vez essa empreitada incrível. Isso foi até alvo de discussão por e-mail, não sei se você lembra. A gente chegou a pensar na semana anterior. Na verdade, a primeira data era final de novembro, aí veio a notícia que nós teríamos o PIBIC. E aí, quando eles disseram PIBIC, eles não disseram que dia seria, nem seriam, né, seriam concentrados. Foi tudo atropelado, mas eu acho que valeu. Eu também acho. Pensamos na semana passada. O Flávio pensou semana que vem. Aí eu falei, não, Flávio, pelo amor de Deus. Na última semana antes do Natal... Ninguém aguenta. Sou eu. Eu também, né, ainda que eu vá ter bancas, eu tenho banca na UF, eu tenho umas 2 ou 3 bancas semana que vem. Mas, pelo menos... Não, e aí, Regina, também a pessoa tem que ter o seu... Tem que ter um limite. Não dá. Mas eu acho que é só para ficar um lembrete, né? Para a gente, na próxima vez, a gente fazer a coisa com mais antecedência. Mas foi, assim, um tour de force, super valeu, e eu quero registrar aqui mais uma vez, deixar gravado os parabéns por tudo que conseguiu, por todo esse grupo participante. Eu acho que só tende a crescer. Tá bom? Parabéns. Eu acho também, e espero que realmente cresça, que a gente consiga se unir de fato em ações, né? Porque a palavra, ela tem um peso, mas essa palavra precisa estar somada à ação. Eu não acredito em dizer eu te amo. Para mim, amar é ação. E a Lige nós temos que, né, replicar um momento como esse, replicar talvez em estudos, convidar as pessoas para virem uma tarde, falar, né? Hoje foram 15 minutos, dar um tempo de fala para que a gente consiga aprender melhor, né, com todos os conhecimentos que foram partilhados hoje. Eu, pelo menos, eu penso nisso, sabe? De ano que vem, trazermos, né? E o grupo, pessoas do grupo, né, já tinha feito, eu estou olhando para a Gisele, já tinha feito, né, falado isso com a Bia está muito próxima, por conta dela participar das aulas. Bia, ano que vem, faz um estudo em Lige com ilustração, traz as tuas orientandas. Eu fui de algumas bancas da Gisele, da Gisele não, da Anabel, né, bancas da Bia. Então, acho que o importante é que esse momento replique, sabe, ressoe, porque senão, né, não vai... Regina, da mesma forma que foi feito com os autores, não pode ser feito com os pesquisadores? Ou juntar uma coisa com outra, porque já faz parte do grupo. Sim, os estudos em Lige. A gente tem os encontros com o autor, né, e autores que tanto são ilustradores, a gente teve ilustrador, escritor e tradutor. Nós temos os estudos em Lige, e aí os estudos seriam com os pesquisadores. Então, ótimo. Né? É uma ação. Essa é a ideia ano que vem, convidar, por exemplo, o pessoal do CAP, e acho que não é um convite, né? São vários, porque ali tem muitas pessoas. Mas fazer todo mundo, por exemplo, junta todo mundo que é de uma determinada
linha de pesquisa, e aí um dia é isso, outro dia é aquilo. Eu acho que fica temático, dá muito certo e é muito enriquecedor para todo mundo. Tá? Um abraço para todos. Não, eu vou tirar foto também, eu não tirei. Não, Rosa, fica aí. Olha só. Eu disse que esse momento é histórico, então a gente tem que... Né, não sai vídeo. Vamos lá. Professora, olha só. Oi, Vini. Alterando o layout, aparece todo mundo aí no seu computador, porque dá para alterar o layout e caber todo mundo. Será? Mas eu acho que ela teria que alterar o dela, não? Não, eu alterei aqui no meu. O Vini tira a foto, não seja por isso. Não, mas para aparecer todo mundo na foto, a senhora vai nos 3 pontinhos no lado direito, apresentar agora, alterar layout. Peraí, calma. E aí a senhora pode trocar para mosaico. Todo mundo fazendo. Calma, alterar layout, tá. Aí botar mosaico? Mosaico. E aí lá embaixo, blocos, dá para colocar o máximo. Se eu puser 49, aparece todo mundo na sala. Todo mundo que estiver. Vou puxar então. Alterar, peraí. Quem quiser sair na foto, é só ligar a webcam. Ih, todo mundo desligou? Que isso? Só tenho letras na minha frente. Tá como 16, foi para 49. Isso. Agora, agora aparece todo mundo. 32 na sala, aparece todo mundo. Agora tem um Vinícius aqui, sabe? Você conhece um Vinícius Souza Figueiredo que está aqui? Tem outro também? Eu alterei algo do Vinícius. Ali é o Vinícius pesquisador, ali é o Vinícius da coordenação. Vamos lá, gente. Vamos lá, abre aí essa câmera, vamos embora. Já. Ei, quem é que está com o do Lige? Não é Cláudia? Sou eu. Ué, Cláudia, não vai sair? Eu estou aqui, ela tá do lado da senhora. Não, desculpa, é porque vai sair o emblema. Eu abri o meu só para sair na foto. Tá ótimo, tá bom, vamos lá. Vou bater mais uma, tá, gente? Só rapidinho. História de foto, eu nunca gosto de uma foto só. Eu já mandei 2. 1, 2, 3 e já! Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada de verdade. A todos, participantes, palestrantes, nossa comissão organizadora, tá? Tá bom, vamos terminar. Uma salva de palmas para todos e todas. Muito grata, gente. Muito obrigada, tá? Foi lindo. Tchau, de novo. Beijo. Foi lindo. Beijo. Tchau, gente.